Usar músicas em sala de aula é uma prática adotada pela grande maioria dos professores. Apesar disso, nem sempre essa fonte de trabalho é explorada a fim de permitir que todo o seu potencial didático-pedagógico seja contemplado. Essa constatação decorre do fato de que a música, quando associada a outras disciplinas, caracteriza-se como uma linguagem autônoma. E como linguagem, é fundamental que o professor interessado em trabalhar com música em sala de aula domine a sua fonte. Aliás, isso acontece com qualquer linguagem. Acontece com a música, com o cinema, com a literatura, com a fotografia, com os quadrinhos e com todo tipo de linguagem que tem suas características próprias. Precisamos dominar a linguagem em questão para podermos tirar o maior proveito possível dela em sala de aula. No caso da música para as nossas aulas de história, o professor não precisará necessariamente ser um profundo conhecedor de teoria musical. O mais importante é estabelecer pontes entre o conhecimento histórico e a música enquanto expressão humana, que pode ser analisada sob diversos enfoques, como o cultural, o social e o histórico, por exemplo. Por isso, apresentarei em 2 videocursos algumas sugestões de músicas que podem ser exploradas nas aulas de História, ou, mais especificamente, para as aulas de História do Brasil, ou melhor, para uma parte da História do Brasil, para o período compreendido entre o fim da década de 1950 e o fim da década de 1980. Esse intervalo cronológico foi escolhido propositalmente, pois contempla, de certa forma, um determinado contexto histórico, que é o da ditadura civil-militar brasileira. No final da década de 1950, quando Juscelino Kubitschek era presidente do Brasil, surgiu a Bossa Nova, estilo musical inspirado no jazz estadunidense e que conquistou o mundo. O álbum Chega de Saudade, de João Gilberto, lançado em 1959, pode ser considerado um dos marcos iniciais da Bossa Nova. JK, com o seu plano de metas, ambicionou para o Brasil um crescimento de 50 anos em 5. Uma das principais metas foi a construção de Brasília. O país deixava a tristeza de lado, decretando o fim da fossa, das canções românticas e da dor de cotovelo. Com a Bossa Nova, tudo virou uma grande brincadeira, com músicas alegres e muitas vezes ingênuas. Lobo Bobo, de Carlos Lira e Ronaldo Boscoli, O Pato, de Jaime Silva e Neuza Teixeira, e O Barquinho, de Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli, são exemplos de músicas bossa nova. Versos como o do Pato, que vinha cantando alegremente, e do Barquinho que vai enquanto a tardinha cai, caracterizaram musicalmente a entrada do Brasil na década de 1960. Politicamente, o Brasil entrava nos anos 60 elegendo Jânio Quadros para presidente da República. Jânio prometia varrer a corrupção, mas forças terríveis o forçaram a renunciar menos de 8 meses após assumir a presidência. João Goulart, o vice-presidente, deveria ocupar a vaga deixada por Jânio Quadros. Mas Jango estava na China em viagem diplomática e, quando retornou ao Brasil, já não havia mais o cargo de presidente da República, pois um golpe havia instalado o sistema parlamentarista. Em 1963, por meio de um plebiscito, a população brasileira disse não ao parlamentarismo. Jango foi empossado presidente e passou a defender as reformas de base. No mês de março de 1964, uma sucessão de eventos culminou no golpe deflagrado pelos militares na noite do dia 31 para o dia 1º de abril. Jango fez, em 13 de março, o Comício da Central do Brasil, no qual defendeu as reformas e criticou diretamente as elites brasileiras, afirmando que a oposição conservadora queria uma democracia de um povo emudecido, de privilégios, de intolerância e de ódio. Ao provocar as elites, Jango despertou uma reação que veio na forma da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma passeata organizada por grupos de mulheres católicas burguesas. No dia 19 de março, manifestantes com rosários nas mãos desfilaram pelas ruas de São Paulo contra as palavras ofensivas pronunciadas pelo presidente dias antes. As elites protestavam contra o comunismo ateu que semeava baderna e corrupção, segundo o depoimento de uma das organizadoras da marcha. A Marcha da Família foi o aval que o exército precisava para tomar o poder. 1964 marca o início da ditadura civil-militar. 4 anos depois, em 1968, o regime iria mostrar sua faceta mais macabra. Em 13 de dezembro foi decretado o AI-5,
ampliando os poderes do Executivo, que pôde fechar o Congresso, intervir nos estados e municípios indicando governadores e prefeitos, cassar mandatos e prender qualquer pessoa que manifestasse oposição ao regime militar. O AI-5 simbolizou o fim dos últimos resquícios de liberdade civil, pois o habeas corpus fora suspenso. Os 10 anos seguintes da ditadura civil-militar serão contados com a ajuda de alguns trechos de músicas do período, pois foi um período no qual a lei tem motivos para te confinar nas grades do teu próprio lar. Afinal, as liberdades civis haviam sido todas tolhidas pelo perverso ato institucional número 5, tornando os anos 70 verdadeiros anos de chumbo. Os órgãos de segurança ganharam amplos poderes para prender qualquer cidadão, sempre com a esfarrapada justificativa de que era preciso colher alguns depoimentos. Estudantes, professores e artistas foram alguns dos mais visados pelas patrulhas da repressão, já que a censura os considerava como potenciais subversivos. Jornais, músicas, peças de teatro, cinema e toda forma de manifestação sofriam reiteradamente a ação da tesoura da censura. Para driblar a censura, valia de tudo. Chico Buarque foi um dos artistas que encontrou um jeitinho de se esquivar da censura. Ele criou um heterônimo para apresentar suas composições à censura, e deu certo. Acorda Amor, Jorge Maravilha e Milagre Brasileiro passaram pela censura sem maiores problemas. Julinho chegou até a dar uma entrevista para o jornal Última Hora sobre sua carreira em ascensão. Na entrevista ao jornalista e escritor Mário Prata, Julinho da Adelaide falou do samba duplex. São sambas que você pode mudar. E foi assim que Julinho da Adelaide e seu irmão, Leonel Paiva, outra invenção do Chico, driblaram a censura e o AI-5, que deixou a minha gente falando de lado e olhando para o chão. Mesmo com medo da repressão dos anos de chumbo, havia esperança de que, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Enquanto o outro dia não chegava, o jeito era tomar cuidado ou, como muitos, buscar abrigo além das fronteiras nacionais. A expatriação forçada ou por livre escolha foi a solução para muitos que escutaram o recado de "Vai, meu irmão, pega esse avião, você tem razão de correr assim desse frio". Quem decidiu ficar, teve que ficar bem quietinho. Como muitos estavam com a garganta entalada de coisas para dizer e não podiam, simplesmente suplicavam: "Pai, afasta de mim esse cálice". Caso caíssem nas garras da repressão, o que aguardava os suspeitos de subversão nos porões da ditadura era a farta sessão de afogamento, chicote, garrote e punção. Assustados com a possibilidade de serem presos repentinamente, Leonel Paiva e Julinho da Adelaide cantaram: "Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão, que aflição". Quem vinha bater no portão eram os investigadores, muitas vezes a bordo de veraneios C-14, caminhonetes que eram utilizadas nas diligências policiais. Ou, como na música de Julinho e Leonel, era dura numa muito escura viatura. Sem ter mais a quem apelar, o refrão ironicamente repetia: "Chame, chame o ladrão, chame o ladrão". No passado recente, os anos de chumbo são uma página infeliz da nossa história. Com muitos desaparecimentos e mortes, parte da população começou a questionar se os fins justificavam os meios, principalmente os amigos e familiares das pessoas sumidas. Afinal, uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. O final da década de 70 chegava ao fim e com ela os anos de chumbo. Só que a liquidação total da ditadura seria lenta, gradual e segura, como vaticinou o general Ernesto Geisel. A possibilidade do retorno da democracia, do respeito das liberdades individuais, converteu-se em realidade com a Lei da Anistia, de 1979, e com um processo de abertura política conduzido pelo general João Batista Figueiredo. Os ventos que anunciavam a chegada dos anos 80 deram novas esperanças para o meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu. Diante do iminente fim da ditadura, muita gente pôde finalmente cantar para ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto porque eu tô voltando. A abertura viria, quisessem ou não, pois como respondeu o general Figueiredo sobre o que faria com aqueles que fossem contrários à abertura, ele foi direto. É para abrir mesmo, e quem quiser que eu não abra, eu prendo e arrebento.
Nesse resumo dos anos 70, incluímos trechos de algumas músicas como os versos "A lei tem motivos para te confinar nas grades do teu próprio lar", "Farta sessão de afogamento, chicote, garrote e punção", da música Hino da Repressão, Segundo Turno, de Chico Buarque. Os versos "A minha gente falando de lado e olhando para o chão", "Apesar de você, amanhã há de ser outro dia", são da música Apesar de Você, também de Chico Buarque. Da parceria de Vinícius de Moraes, Toquinho e Chico Buarque são os versos "Vai, meu irmão, pega esse avião, você tem razão de correr assim desse frio", da música Samba de Orly. Os versos "Pai, afasta de mim esse cálice", são da música Cálice, de Gilberto Gil e Chico Buarque. Os versos "Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão, que aflição, era dura numa muito escura viatura, chame, chame o ladrão", são da música Acorda, amor, de Leonel Paiva e Julinho da Adelaide. Os versos "Meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu, uma dor assim pungente, não há de ser inutilmente a esperança", são da música O Bêbado e a Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco, magistralmente imortalizada na interpretação de Elis Regina. Os versos "Ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto porque eu tô voltando", são da composição de Maurício Tapajós Gomes e Paulo César Pinheiro, intitulada Tô Voltando.